É ao vivo. Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas pra laçar uma mulher. Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração. E depois calar a boca do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. Menina faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já molhou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado. Menina faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já roubou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado. Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas pra laçar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração. E depois calar a boca do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. Menina parceira do cabelo cacheado, seu braço de fita. Muito bem, estamos por cá no nosso Coité Cultura de hoje. São exatamente, falta 3 minutinhos para 18 horas, né? 3 minutinhos, vamos principiar aqui a nossa programação de hoje. Coité Cultura com Nilson. Muito bem, deixe de muito enxame, de vir devagar, viu, compadre? Vem devagar que a gente não está para aguentar absurdo de menina aqui hoje não, né, compadre? Muito bem, vamos adiantar, chovendo em Coité. Coité tá caindo em Toró, graças a Deus, né? Sangue de Jesus tem poder. Amém. É, meu filho. Amém. Hoje o né, bambu compadre? vai remer. Hoje o bambu vai Programa remer. Coité Cultura. É, desde de lambança, né, compadre Jorge Soares chegou por cá, tá aí nas Feiras de Santana, né, Galego? Galego agora, seu irmão tá aí vendo a gente, né, lá na Feira de Santana. Ô, compadre Jorge Soares, tá chovendo muito aqui, filho. Aqui tá caindo toró, pé de chuva, parecendo trovoada, viu, Jorge Soares? Não sai por quente não, que Galego vai plantar lá uns negócios, uns amendoinzinhos, para um São João aí na Coivara. É Coivara ou na fogueira? Tanto faz como tanto fez, né, compadre? Ou na Coivara ou na fogueira a gente vai coisar aí, né? Primeiro que vem-se embora que o jegue dele se solta. Deixa esse negócio desse jegue pra lá, que ninguém tá aqui atrás de conversa de jegue mais, né, compadre? Você tá mentindo que eu sei. Sim, filho. Você tá mentindo. Eu tô apirrinhado. Você tá mentindo. Não tô mentindo não, né? Vamos adiantar aí, filho. Vamos adiantar Coité Cultura hoje, a gente principiar, tem um bocado de bate-papo aqui hoje. Fale, Furo, fale. O que é que você quer falar? É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Muito bem, né, compadre Alberto? Tá chovendo, Alberto. Coité tá chovendo. Compadre Lin, Oi. aqui é Braia. Manda um alô aí pra mim. Ô, Braia, vá, toma alô pra Braia, né, Braia? Muito bem. É, muito bem. Não ri não, que é menino tudo igual, né, compadre? Não venha não, galera. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa é bem facinho. É, muito bem, né, compadre? Jorge Watt tá dizendo que aqui tá passando água por cima das telhas, né, compadre? Tem que passar por onde os infernos velhos não for por cima, né, compadre? Que conversa hipizada, né, compadre, desse povo. Eita coisa, hoje nós tem aqui, teve o compadre Alberto, teve uma audiência pública hoje aqui na Câmara, pegou fogo, né, mas foi por bem, né, compadre? Deputado, a polícia militar, coronel, as autoridades, ex-prefeito, enfim, os cambá quatro, com relação a essa mortalidade de gente que está sendo morrendo aí
com relação, né, Parieri, com relação aos atropelamentos, né, desses cavalos nas estradas. Então, o deputado estava presente lá na sessão da Câmara, foi uma sessão boa, né, aproveitada, né, já teve várias sessão extraordinária não, é uma sessão, como é que se fala aqui, é um funicular, né, que o Parieri foi vereador, né, que entende melhor do que eu aí. Uma sessão uma sessão pública, uma sessão pública, um negócio assim, né? E aí o deputado vai falar, a gente vai botar o deputado para falar aqui um cadinho, né? Ele falou que vai levar essa audiência para o Estado, vai sentar com a comissão lá do governo do Estado para tentar ajudar os municípios aqui com os carros gaiola e começar a notificar aí os proprietários, né? Tem que achar um jeito, esses donos de cavalos, de animais, né? Equino, bovino, e também, viu, gente, e os cachorrinhos vai também pagar o preço, viu? Os cachorros também, viu? Os cachorros também. Ele não vai, não. Vai, os cachorros também vai levar cacete também, viu? Sim, vem a besta. Vem a besta é sua amante de rapariga. E desde que conversa, Zé João, aqui está chovendo bastante. Vamos principiar aqui para eu botar o negócio para começar. E daqui a pouquinho a gente vem com a matéria completa aí, com o Madneuza Santana chegou, Zé João, com o Parieri, aí o Forró Jegue está chegando, né, com o Parieri? Está chegando o Forró Jegue, eita, Coscobeio, está chegando o Forró Jegue e o desvio vai ser lá por autoestrada, né, compadre? Por autoestrada lá, porque, segundo, foi assim que o prefeito está pedindo aí, pode dar ali nas margens ali da estrada de Pedro Roquete. Como é que é, Marcelo? Fala aí, Marcelo, deixa de conversa e tu mesmo diz. Ontem nós recebemos a ligação do pessoal de Aroeira, preocupado com a questão da festa que vai ocorrer na próxima semana, o Forró do Jegue, pedindo inclusive para suspender a pavimentação aqui em Pedro Roquete. No primeiro momento eu disse a eles que iríamos avaliar a possibilidade, mas eu fiz questão de vir aqui hoje para ver realmente seria possível essa paralisação. E como vocês estão vendo no vídeo, já existe uma parte pavimentada. Se nós liberarmos isso aqui para o Forró do Jegue, vai perder todo o trabalho que foi feito até agora, o que não faz sentido. O que nós vamos fazer é sinalizar para que as pessoas que vierem para o Forró do Jegue, que estiverem como destino o distrito de Aroeira, irem pela Estrada dos Bois. Nós já demos instruções a Saulo já está passando a máquina. É uma estrada larga, que permite a trafegabilidade sem nenhuma dificuldade. Nós estamos trabalhando para proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que aqui vivem, e eu particularmente não acho justo parar essa obra e perder o que nós já fizemos, porque isso é desperdício de dinheiro público. Eu tenho que zelar pela aplicação da forma correta do dinheiro público. Então fica aqui o meu abraço, o meu pedido de compreensão a todos os cidadãos da região de Aroeira. Eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar a festa de vocês. Vai ser uma festa bonita, como todos os anos. Forte abraço no coração de cada um de vocês. Muito bem, né, o pai Zé Abino lá em São Paulo, tá vendo a gente. Viu com o pai Roberto Carneiro, velho, tá nas goabeiras aí, daí nos seus aposentos, né? É o pai de compadre Robenito, velho, né, compadre Roberto? A gente tá aí torcendo por uns dias melhores aí. Então é um desvio que vai acontecer aí, né, nesses próximos dias, está acontecendo essa pavimentação, e seja feito aí o que é certo. Não pode também desmantelar com dinheiro público. A gente já vive meio apirrinhado de tanto coisa, né, compadre? Tanto impostos, né? Tanto imposto, e eu não sei se eu vou. Eu acho que eu vou pro Forró do Jegue. Eu vou, se Deus quiser. Ele não vai, não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta é sua amante de rapariga. A sua boca, essa véia tem uma boca que eu nego, pai, velho, não dá certo. Não. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Compadre, deixa pra lá, né, compadre? Zé Vitor, velho aí, tá com uma pirrinhança dessa aí, né, compadre? Compadre. Esse cara vai admitir, viu? Sim. Vai admitir nos infernos. Tá chovendo aqui, no Escoité, cá em Toró desde logo cedo, né? O padre Jorge Soares tá aí só em Feira de Santana vendo a gente, obrigado pela audiência aí. O padre Alberto Matheus vendo a gente, Jorge Soares, obrigado. O padre Ed, Coscobeu tá aí nas Aroeiras, vendo a gente aí, Ed Ramos, velho, tá lá nas Aroeiras, Caba velho que eu aprecio de coração. Zé João, filho do Coscobeu, Zé João tava esses dias aí fazendo um tratamento dos dentes, não tava podendo nem falar nos WhatsApp, nem assistir a gente, né, Zé João?
ficou ausente uns 2 minutos aí, mas tá de novo, né? Com o Padre Neuza Santana, tá lá mais com o Padre Coia vendo a gente aí. Do outro lado aí da avenida aí, da Descabeira, Edson Mascarenha tá vendo a gente aqui, Roberto Carneiro, Cabelo vai lá com o Padre Roberto lá, o Padre Robenito, tá lá vendo a gente aí, Ana Almeida tá por cá, e nós estamos principiando, né? Estamos principiando com a Tia Cultura, São beijo de nada, né, compadre? Quem é esse menino bonito que vai cantar aqui para nós abertura do programa? Quem é? É ao vivo! Bora, adianta aí, vai! Viva! Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas, são 6 cordas pra laçar uma mulher. Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas, são 6 cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração. E depois calar a boca do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. Menina parceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já molhou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado. Menina parceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já roubou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado. Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas, são 6 cordas pra laçar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração. E depois calar a boca do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. Menina parceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já roubou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado. Menina parceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já roubou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado. E agora quero ser seu namorado. Tá bom, deixa de muita lambança, né, compadre? Senão o negócio fica apinhado. E namorado, o compadre Leandro Carneiro da Silva tá vendo a gente, Jorge Duarte tá dizendo que Zé Abino aqui é cunhado de galego, né? Zé Abino, velho, cunhado de galego, compadre Zé Abino. Zé Abino lá de São Paulo tá vendo a gente, é cunhado de compadre galego, velho. Eita, é tanto cunhado junto, né, que se misturar não dá sabão, né, filho de Deus? Né, como é que o compadre Abino, velho, que o compadre Abino não perde o Coté Cultura, Neuza Santana tá dizendo lá que na casa de mamãe até a casa dela tá chovendo também, né? Tá chovendo, que não é longe, né? Pô, compadre Deus emendou, viu? Emendou, aqui os pardal tá tudo debaixo da garagem aqui, que não tem onde ficar. Os postos molhados, tá uma confusão. Eita coisa que eu vejo, né? Vai meter nos infernos, o povo vendo que tá chovendo, tá dizendo que tá falando as verdades, que tá medindo, né, bucho grande. Né, Roberto, velho? Boa noite, indo bucho grande. Bucho grande, né, filho? Já tem barriga grande aí. Pronto, deixa quieto, daqui a pouquinho a gente vai descer lá pra Goiabeira também, mostrar as andanças nas roças de feijão aí, mostrando as coisas boas. Daqui a pouquinho, viu, mamãe? Mamãe tá lá vendo a gente também, pelo YouTube aí, tem muita gente assistindo a gente pelo YouTube aí, né, compadre velho? O pessoal com Marizana aí, mamãe tá lá vendo a gente pelo YouTube. Compadre, quem tá vendo a gente, Zacarias também vê a gente pelo YouTube, Walter Silva, Zé Gambirra velho. É uns coisas que eu vi aí que assiste pelo... Dá pra gente ver aqui de gavazinho aqui, né, compadre velho? Compadre Elson, velho, cadê, rapaz, o deputado aí, deputado. Você não vai deixar votar no senhor com um sapato velho desse, né, compadre? Cadê o deputado aí? Fala, deputado. Quem tem que falar é Ramsey, bora. Câmara Municipal. Queria saudar a Polícia Militar, na pessoa do Capitão Charles, saudar a todos os presentes da Polícia Militar. Queria saudar o vereador
cidade valente, meu amigo Valo. Queria saudar o secretário de Agricultura, Renato Souza, que neste ato representa o nosso prefeito Marcelo, e saudar aqui na minha galeria, na pessoa do nosso amigo Cláudio Azedá, parece que ele já saiu, e queria parabenizar aqui a vereadora Marli, proponente desta pauta, uma pauta muito importante, importantíssimo para a nossa região, e dizer para vocês que o nosso papel, quando eu falo, é o papel do parlamento, é o papel do deputado, é o papel do vereador, é exatamente esse, é bater nesta tecla que vem causando prejuízos e tirando vidas das pessoas. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, logo no início do meu mandato, que eu falei a questão dos animais, dos ataques dos cães, teve deputado que deu risada, achando que aquilo era uma brincadeira. E para vocês terem ideia, em apenas 50 municípios da nossa região, 50 apenas, foram mortos 100 mil cabeças de caprinos e ovinos, causando um prejuízo de 30 milhões de reais. E isso fez com que muitos criadores deixaram de criar e causando um prejuízo enorme aqui no nosso território. E eu tenho 2 anos batendo nisso. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, procurei logo e hoje sou titular da Comissão de Agricultura daquela casa, e este assunto hoje é o assunto mais importante da comissão. Depois de 2 anos foi que as autoridades enxergaram, o governador enxergou o problema, e hoje nós criamos um grupo de trabalho que envolve o governo do Estado, o governo federal, o Ministério Público, e nós estamos tentando encontrar uma solução para esse problema, que não é tão fácil, mas o importante é quando a gente luta, batalha e briga por isso. E aqui eu vejo que está nascendo uma luta, uma batalha, e tem um dado que eu vou passar para vocês, que eu acho que pouca gente sabe. A nossa região é a região que mais se tem acidentes por animais soltos nas estradas. Por que isso? Porque nós estamos no semiárido, nós temos o período de estiagem. O período de estiagem não tem nada nos pastos, e muitos fazendeiros, pequenos e médios e até grandes, eles soltam seus animais. Muitas vezes alguns ficam com 2, 3 sinalizadores ali, com a bandeira vermelha e etc. Mas na grande maioria não tem nenhum tipo de sinalização. São esses animais que causam esses acidentes. Diferentemente de outras regiões que não passam por aquele período crítico e seco que nós passamos aqui no semiárido, então eles não fazem esse tipo de soltar os animais. Então isso faz com que os índices de acidentes na nossa região sejam mais elevados do estado da Bahia. Isso é um dado que nós conseguimos lá na FAEB, na Federação da Agricultura, e nós temos esses índices porque tudo da FAEB é registrado. Quando a gente fala dos 50 municípios que tiveram 100 mil animais mortos, são os animais que tiveram prestação de queixa na delegacia. Com certeza esse número é muito maior, porque tem muito produtor que teve seus animais atacados e com certeza não fizeram essa denúncia, não fizeram boletim de ocorrência. E eu quero aqui me comprometer com todos os vereadores de Coité, com o vereador Léo e com a vereadora Marli, e dizer que na próxima terça-feira, nós que fazemos parte da Comissão de Agricultura, e nós temos na próxima terça-feira uma sessão conjunta da Comissão de Agricultura e da Comissão de Infraestrutura, que é um assunto também que aborda esse tema, que é relacionado às estradas. Eu quero dizer que na próxima terça-feira eu já vou solicitar
uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa com esta pauta daqui de hoje e dizer a vocês que nós vamos dar o encaminhamento para as autoridades maiores, para o secretário de Segurança Pública, para o secretário de Infraestrutura, para o secretário de Agricultura e também para o governador. Este problema que é grave e que vem tirando as vidas aqui dos baianos, dos coiteenses e de irmãos da região. Então esse é o nosso papel. Quero colocar mais uma vez o meu mandato, independente da bandeira política, à disposição do povo em Conceição do Coité, à disposição de todos os vereadores aqui desta casa e dizer que eu estarei lá com uma voz firme do município de Conceição do Coité e de toda a Bahia. Muito obrigado. Muito obrigado, Ramsey, mas você tem que vir mais vezes, né, compadre? Procurar mais vezes aí, ajudar a gente aí, chegar para perto, agasalhar, né? Faltou aí o deputado Alex da Piatã, né, Alex? Você era para estar aqui também. E essa conversa de que você não recebeu o convite, essa conversa é meio que deixa quieto, né, filho? Deixa pra lá, não veio, né? Teve muitas autoridades lá, marcando presença, o capitão, teve capitão lá da Polícia Militar, teve muita gente importante, os meninos aí de Salgadalha, enfim, as autoridades, ex-prefeito, Renato, vereador de Valente, muitas autoridades, o convite foi distribuído para todos, essa audiência pública de modo especial para cuidar dessa situação que vem se agravando na nossa região, né, que vai juntar o útil com o agradável, que também é ladrão de gado aí, de bovino, que na situação de Almas já os prejuízos é grande, estão roubando gado, estão roubando assim, não estão querendo nem levar o boi em pé, entendeu? Estão cortando os mocotó, cabeça, tirando os fatos, levando a carne prontinha, de uma vez só lá em Almas, semana está com 15 dias, levaram 5 reis de uma vez só. O cabo tinha um sítiozinho no fundo da casa, assim, um vajadozinho com essas reizinhas dele lá, só amanheceu o pito e os urubu lá, né? Então, tomara que de uma vez só a Polícia Militar vai juntar ali o fortalecimento. Quem tem o direito maior de cuidar disso é o Estado, né? Essas vias públicas, federal ou estadual, onde está acontecendo esses acidentes nas BA, quem tem que dar sustentabilidade é o governo do Estado. Pescar, estar mais presente, voltar a ter aquele caminhão gaiola para poder ajudar os municípios. A prefeitura aqui está fazendo sua parte. Tem uma galera da prefeitura aí apreendendo esses animais, mas é o Estado quem tem que ter o localizado para poder levar esses animais, para poder. A lei também permite que os animais presos não podem também sofrer maltratos, tem que ir ser recolhido num ambiente que requer alimentação, beber água, uma caminha para ele dormir, né? Tudo isso. Porque hoje, se você mexer num cachorro hoje, em qualquer animal, a papuda está lá esperando você, né? Mas o cidadão pode levar prejuízo do jeito que for, né? Não tem problema nenhum, né, filho? O deputado falou aí, está falado, né, compadre? Cadê o compadre Robenilton que falou aqui sobre a gente, o protesto da semana passada, né, Robenilton, o vereador Robenilton? A gente entrevistou que estava lá. Quem chegou lá, a gente bateu papo, não quero nem saber. Está presente, tem que sair na fita, né? Tá que sair na fita. Se foi para lá, que está preocupado, quer contribuir para ver se essa via de Juazeirinho venha se concretizar aí. Então, estava lá Robenildo, estava lá o vereador Léo, enfim, né? Os que não foram não aparecem na foto, né, compadre? Cadê ele? Fala aí, Robenildo, ligeirinho, vá. Coité Cultura, estou aqui com o vereador Robenildo, meu conterrâneo, lá de Goiabeira, está aqui em Juazeirinho, apoiando aqui essa necessidade hoje dessa passeada pacífica. Robenildo, é de importância, é relevante esse protesto hoje dentro dentro da lei, dentro né, das coisas legais. Como é que você vê isso aí, Robenildo? Bom dia, povo do Coité Cultura, bom dia, Nilson Santana, boa noite, né, no caso. Muito feliz de estar participando desse momento. Eu acho que é um momento especial, histórico para o povo, tanto de Juazeirinho, Onça e comunidades adjacentes, de Inchu e de Coité, nessa mobilização, né, como você falou, pacífica, ordeira, que a ideia é chamar a atenção do poder público para que seja feito o asfalto. Então, estamos aqui apoiando, porque acreditamos que é possível. Eu faço parte, defendo o meu governo Jerônimo, nós defendemos o deputado Alex e a gente já está articulando junto com os deputados da região para que a gente possa, sim, né, o mais rápido possível, iniciar essa obra.
Muito grande. A gente é vereador de todo o município e a gente se compadece com as lutas de todos os povos, né, de todas as comunidades. Juazeirinho é uma comunidade irmã de Goiabeira, né, os carteiros em algum momento historicamente se lutam. E mais do que isso, é um povo que merece. É um distrito grande. Essa estrada aqui, meu Santana, você viu, né? É casa dos dois lados, tem a ladeira ali, descansador, que você passa, tem onça. Então, nada mais justo do que a gente estar aqui mobilizando, né? A ausência de Lindo é justificável, né? Ele não pode estar presente, mas eu sei que ele já está mobilizando o grupo dele, nós mobilizando o nosso grupo para o bem da comunidade, o bem de Conceição do Coité, sempre. Vocês são oposição partidariamente, mas torcer pelo bem-estar? A luta aqui beneficiará as pessoas, seja PT, azul, vermelho, Lula, enfim. O importante é que tenha uma BA, né, que conecte e Coité, e mais do que isso, Nilson. Quem vem lá na 324, né, Tanquinho, Candial, Enxugo, Coité, você consegue ter um acesso mais rápido aqui da região de Salgadalho, a região aqui por Serrinha, enfim. É uma obra de infraestrutura que é necessária, o nosso governador está ciente de essa obra aqui. Essa é a nossa luta, a luta de todos nós aqui. Tem que fazer esse projeto. Valeu, Robenilton. Valeu, Nilson, obrigado. Muito bem. Forte abraço. Pois é, pessoal do Coité Cultura, estamos aqui trazendo essas informações, está aqui o... É isso aí, né, compadre, velho? A gente está torcendo também que dê certo lá para o nosso distrito. Eu digo nosso porque eu que pertenceu ao Coité, eu estou junto, igual becinho de bode, nesse coisa que meu. Né, compadre Santo Berg aí, tá vendo a gente aí, né? Do Caba Velho tá lá vendo a gente, né, compadre? Berg Santos Berg. É um nome bonito, eu até admiro esse tipo de nome, né? Berg Santo Berg é bonito, né? Não, Santos Berg Aí Santos. é feio, eu conheço. Menino, não me bote boca quente, não, Berg não vai assistir mais, eu vou ficar numa tristeza do Coscobeu, né, Berg, velho? Ô, Berg, não me deixe só não, fica aí que o bambu vai gemer, viu, Padre Berg? O bambu vai gemer nesse tanto aqui e nós não vai deixar de graça não, viu? Já o bambu a gente vai descer para Goiabeira lá, para limpa de feijão, lá na fazenda Artamira, né? Mas antes de mais nada aqui, pessoal, a gente compôs um forró aqui para ver se agrada aí o pessoal do Coité, da folia do Coité, mas não teve jeito, né? A gente botou aí nas redes sociais e com esperança que desse repercussãozinha do circuito Gonzagão, né? A gente é filho de Coité, a gente é artista, a gente quer ajudar de uma certa forma, quer aparecer para ver se diz alguma coisa, mas mesmo assim aí eu fiz assim mesmo. Foi, Berg, eu fiz e vou tocar aqui um pouquinho para vocês verem que fala de todos consegue falar de todas as nossas os distritos, né, que é onde acontece o circuito. E a gente, antes de mais nada aqui, se eu falar logo aqui com esse febrento velho do vereador Léo, que também estava lá. Fala, Léo, ligeirinho para eu desmantelar para lá, vá. Valeu, meus amigos do Coité Cultura, mais um vereador presente aqui nesse projeto pacífico sobre a pavimentação asfalto. Nosso amigo Léo do sindicato, ele que está aqui prestigiando, dando apoio. Léo, a sua satisfação e a importância, Léo, desse protesto aqui hoje, Léo. Então, Nil e todos os amigos que estão nos acompanhando, bom dia a todos. Esse evento aqui é uma manifestação pacífica em nome do asfalto Coité Juazeirinho e Chu. Nós esperamos que essa luta, que é do povo de Juazeirinho, de toda a região, seja a luta de Conceição do Coité e seja ouvida pelos nossos deputados, pelo governador Jerônimo Rodrigues, e que esse asfalto venha a acontecer para beneficiar toda essa região. Então, porque a nossa palavra de ordem é uma só: asfalto já para a BA 411, Coité, Juazeirinho e Chu. Um abraço a todos e a luta continua. Muito bem, já que a luta continua, deixa a luta continuando, né, compadre velho? Jorge, compadre aí, que chegou ali, Arci Miranda vendo a gente também. O furinho aqui do meu celular aqui não está trazendo as mensagens do pessoal, está chegando um aqui, duas ali, né, que chegou ali foi compadre quem aqui? João Santana. João Santana tá por cá, Arci Miranda. Deixa eu ver ali, deixa eu ver no outro monitor aqui que dá para eu ler. Mesmo eu com o dordói de longe dá para eu ver, né, compadre? Quem chegou ali também foi quem? Jaqueline, deixa eu ver se eu vou ler, depois eu mando aqui, né, compadre Berg, velho. Berg lá, tá lá vendo a gente, compadre Alberto, compadre aqui Jaqueline, compadre era esse celular, né? Deixa eu ver quem mais aqui, Alci Miranda. Vamos ver aqui o forró, depois eu vou lendo aqui as mensagens.
Eu não sei porque essa falta de jeito. Celular meu aqui tá pifado as internet aqui. Desse Coscobel. Vai, filho do Coscobel. Volta aí para ver se eu consigo ver as mensagens mais perto, né? Vamos ver o circuito Gonzagão aí. A letra que nós fizemos aí para ganhar um cuscuz. Nil Santana, colado no circuito Gonzagão. Vai começar o nosso São João. Aqui em Coité já é tradição. Todo mundo enganjado, é só alegria. A abertura é 2 dias no Parque de Exposições. Vai ter forró a noite toda. Eu vou beijar na boca, é muito arrasta-pé. Vai começar a melhor festa do ano no circuito Gonzagão, em Conceição do Coité. Eu tô colado no circuito Gonzagão. Se Deus quiser, eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Coité, no circuito Gonzagão. Eu tô colado no circuito Gonzagão. Se Deus quiser, eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Coité, no circuito Gonzagão. Ei, São João danado de bom, Nil Santana. Depois do parque vou pra Aroeira. É forró a noite inteira, chega a contagia. Em Juazeirinho, todo mundo colado, dançando o São João da alegria. Chegando em Alma é São João na roça. Tem uma palhoça e muito arrasta-pré. Distrito de São João, amanhece o dia. Que coisa linda, tá cheinho de mulher. Em Salgadalha a praça tá lotada. Tem uma alvorada que é tradição. Em Bandiaçu tá pegando fogo. O rabo atrás do povo, uma multidão. Eu vou colado no circuito Gonzagão. Se Deus quiser, eu não abro mão. Eu tô colado no circuito Gonzagão. Se Deus quiser, eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Coité, no circuito Gonzagão. Vai começar no circuito Gonzagão. Se Deus quiser, eu não abro mão. Vai começar no circuito Gonzagão aqui em Coité. Simbora, Nil Santana. Vai começar o circuito. E aí tem um pessoal, tem uma galera aí que tá querendo, pegando um bacinado para poder desmanchar o nosso São João aí, saiu em rua, subindo e descendo. E isso foi uma, né, Jaqueline? Ô Berg, tu é menino teimoso, mas. Ô Berg, é um fato de higiene querer acabar o São João da gente, né? Cadê as assinaturas aí, filho de Deus? É pra você assinar pra gente cancelar o São João. Oxe, cancelar o São João não. É. Cancelar o São João? Sim, pra não ter festa. Oxe, não. Por quê? E tu gosta? Lógico, mas na época do ano tu vai cancelar, é? É. Não, menino. Por quê? De jeito nenhum. Tá fazendo um baixo assinado aqui pra cancelar o São João. Pode assinar aqui pra cancelar o São João? Cancelar? Cancelar. Assine. Não, cancelar São João não. São João é bom, eu vou cancelar? Por quê? Eu gosto de São João. Não, não pode não, meu filho. Pode assinar aí. Não. Não ter festa, não ter fogueira, nada. Pode não. Pode, mas assine. Olha, não posso. É, aí, o milho. O pessoal daqui da caçara, esse pessoal vive disso, rapaz. É? Vive disso. Cancela o São João, tá o nome aqui. É, assina aqui. Por quê? Não vou querer que cancele o São João. Não. Por quê? Pra que tanta festa? Pra quê? Arraiar? Não, pra cancelar o São João. Ai, cada um anda pé. Eu sou do sindicato do cancelamento. É possível assinar esse baixo assinado aqui pra ajudar a gente a cancelar o São João. Eu não quero cancelar, não. Vamos cancelar o São João? Quero não. Por quê? Eu gosto. O senhor gosta de São João? Gosto de São João. Gosta? Por que quero cancelar? Pra quê? Não tem essa festa esse ano? Não, quero não. O senhor gosta de São João, é? Eu gosto de São João, de São Pedro. São Pedro? Vamos cancelar. Não quero não. Cancelem, pra quê? Não quero não. Sim, pra ter São João. Assina aqui pra gente cancelar o São João? Não. Pra cancelar não assina, você é doido. Por quê? O senhor gosta de São João? São João é tradicional, rapaz, você é doido. Tá quanto esse milho aí? 2,50. Mas vamos cancelar o São João? Ó, todo gente que assinou, ó. São João é tradicional. Ó o povo que assinou, o que você acha desse povo que assinou? Só 3. É que eu comecei... Não nada. O senhor assina? Cancelar o São João, não. Só hoje? Não, assino nada, tá doido. Só esse ano, rapaz? Não. E o senhor acha bom o São João? É bom. É tradicional, há muitos anos. É? É claro. Sai daí, amor. Assine? De jeito nenhum, é a melhor festa do ano, tá doido?
Oxe, assina não. Não, eu quero beber cachaça do São João, apenas uma. Tô com um baixo assinado aqui pra cancelar o São João. Tu pode assinar? Não. Por quê? De jeito nenhum, não tem como não. Cancelar São João. Vamos caçar o que fazer, mano. Festa boa dessa. Vivalda, olha aí, eu sou José, minha filha. Saiu na quinta-feira passada para receber a aposentadoria. E está desaparecido, minha filha. A família está desesperada, preocupada com o diabo desse velho. Onde acha que ele está? Olha para isso. Olha, mulher. Deixaram lá na porta da igreja um aviso para quem soubesse dele, para avisar para a família. Olha onde ele está aqui, olha. Cuidado dessas... Olha, peste. Que situação desse velho descarado, mas... Gastando a aposentadoria com essas meninas modernas com essa safadeza. Olha para essa outra. Crê em Deus, pai, diabo. Olha. Te desculpa, misericórdia de Jesus Cristo. O melhor São João é aquele que nasce no coração da gente. É feito com milho na brasa, cheiro de bolo e abraço apertado. É aquele que tem fogueira, milho assado e fita no cabelo. É quando a gente dança até o dia clarear. É quando os artistas da terra sobem no palco. E eu, rapa, forró jegue, alvorada, quadrilha! É festa de tradição, é pipoco de alegria. É família reunida, com amigos de perto, de longe. Celebrando a nossa festa com a nossa gente. Circuito Gonzagão, de 6 a 29 de junho. É na sede e nos distritos. É cultura, é forró de verdade, é tradição. Porque festa boa é Circuito Gonzagão. E viva São João, vem curtir dança forró no Circuito Gonzagão. Ao vivo! Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas pra laçar uma mulher. Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração. E depois calar a boca do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. Menina faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já molhou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado. Menina faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já roubou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado. Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas pra laçar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração. E depois calar a boca do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. Menina parceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já roubou o meu olhado. E agora quero ser seu namorado. Menina faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já roubou o meu olhado. E agora quero ser seu namorado. E agora quero ser seu namorado. Simbora! Forrozinho bom do curso comigo, né, compadre? Pensa um forrozinho bom, né, compadre Nesita? Bom, dá pra gente curtir assim. Lindo!
Oi. Como tá o coração? Tá batendo, né? Jonas Santana tá vendo a gente aqui, Compadre Nesita, Loura Santana, Alci Miranda, João Santana tá por cá, Jaqueline, Silva Kelly, né? Compadre Berg do Coscobeiro, Compadre Alberto, nós estamos aqui. Vamos agora despencar lá pra Zé João Velho, das Teofilândia aí, vamos agora pra focar lá pra Fazenda Artamira, lá na Goiabeira, né? A gente pegou uma empreitada ontem de lascar o cano, pensa, limpar uma tarefa de feijão lá não foi fácil não, viu, compadre? Foi fácil não. Quase nós não aguenta, né? Mas a gente é uns cabarrinados, não tem conversa furada não, né, compadre? Bota descambar pra lá, pra gente ver. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Goité, Bahia. Muito bem, nossos anúncios aí, eu estou levando em cavazinhos um pouquinho, né, claro. Vamos descambar para lá com a Loura Santana, bora, né, Joana Santana? Mamãe daí vendo a gente aí também, nos Coité Cultura no YouTube, né, que o Barizano tá lá no Tableta Amorosa, o Padre Walter Silva tá aqui vendo a gente aqui, bora ver, vamos ver como é que nós faz aqui para nós descambar lá para Goiabeira, tá chovendo bastante aqui no Coité, tá chovendo, viu? Ontem foi o destiado, as plantações dá um pulo e hoje cai chuva de novo, né, e assim a gente vai atravessando de gavazinho, né? Deus abençoe que esse mês continue encarcando aí essa chuvada aí, que é para poder a gente enfrentar os meses mais quentes lá na frente, que é setembro, outubro, né? Aí vem as trovoadas, né? Depois das trovoadas vem as trovoadas de janeiro, fevereiro, aí vem umas engeadazinhas, os negócios, mais ou menos assim, né? Aliás, se fosse assim como eu estou falando, né? Aliás, se fosse assim, porque se fosse assim também, não tinha seca aqui na região da gente, né? Esse cara vai admitir, viu? Tá chovendo aqui, graças a Deus, né? Vai admitir nos infernos! Você gosta de xingar demais, né, compadre? Isso é feio. Uma xingação nojenta, né? E os meninos velhos tiram sarro de tudo. Bora descambar lá pra Fazenda Artamira. É de que o padre Vanier. Bora descambar pra lá pra gente ver esse negócio. Siba! Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas, são 6 cordas pra amarrar uma mulher. Pois é, meus amigos, o papo acabou. Eu vou agora descambar, mostrando para vocês um clima muito bom. A gente estamos aqui nesse roteiro de vida aqui, na rocinha, só batendo papo aqui. Já terminou ali a roça de feijão. Filmemos um pouquinho, mas nós já limpou tudo aí, viu? É isso aí. Vamos descambar agora e o bate-papo é lá no programa Coité Cultura. Aí, sonha. Tô numa preguiça. Vou pegar agora ali, meus compadres, velho, uma parada desmantelada. Limpar um feijãozinho que não acha quem limpe. Mostra aí, essa bonitinha. Aí, aqui é chamada cu de burro. Puxadinha, cu de burro. Velha? Cu de burro. Vamos dar uma terrinha no feijão daqui pra de noite, a gente vai dar o grau aqui. Porque não tem quem faça. Aí é um dano digital os outros aqui, entendeu? 10 minutos. Já são 6 horas e 10 minutos. O dia tá acabando de sair, claro do dia, claro. Aqui é a outra enxada do compadre Vanigel. Bora, vamos cuidar que é cedo, que é tarde. Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas, são 6 cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender tudo seu coração. E depois calar a boca do violão. São maus olhos, são maus olhos. Vamos pegar a entrada aqui, pessoal. Vamos pegar a entrada aqui, limpar esse milho feijão que o mato tá tomando conta.
né? E antigamente esse defeito, ó, da mama inchada, ó. Rapaz, torcia as orelhas da gente. Tira a inchada da mama, levanta. Bora! Nem o que limpar onde já tá limpo, gente. É trabalho demais. Aqui, muito larga. Agora a moça tá aqui, né? Quem mata pega, né? Lá no portão. Mas é, pessoal, esse trabalho manual aqui, isso aqui, hoje não tem mais quem faça isso. Peraí. Hã? Hoje já não tem quem faça mais isso. Nem a R$100 por dia. Pouco ver se eu achar pra me dar um digitose. R$100 eu não acho. E é um bom dinheiro esse trabalhador de roça. É que você trabalha aqui 5 dias. 500 contos. Como a gente trabalhava antigamente, 5, 6 dias, a gente trabalhava 5 dias no motor e 2 dias na roça. Pra plantar aqui o feijãozinho pra gente comer de um moídozinho. Aí, agora sim. Vai pra lá, deixa de novo, eu vou pegar. Não pegou o quê? Quer arrancar minha canela? Tem um mururu no problema aqui do... Rapaz, é uma... Meu nome, né? Mutuca. A mutuca. Mutuca arranhada. Aqui ia ter 3 semanas, feijãozinho desse, né? Não. Tem não, né? Pode essa questão aqui. Você não acha? Interessante que antes a gente, todo mundo trabalhava. Procurava trabalho, mas... Antigamente o dono de roça escolhia os trabalhadores. Não era? Era. Escolhia quem eram os mais trabalhadores. Aqueles que eram mais... butuca do furungo. Tem. Hoje, quem quiser cuidar de uma rocinha dessa aqui... Tem que ser o dono. O dono. Tem coragem, porque trabalho de roça para todo mundo. É nada. É nada. Antigamente trabalhava, não, Léo? Antigamente o povo trabalhava, não tem negócio de conversa não. Porque trabalhava no ganho. E quem trabalha ainda? Durante de segunda a sexta e sábado durante o dia, domingo de manhã, cuidar da roça, não é assim, Léo? E não ganhava dinheiro. Não é reto. A vida toda. Não vem um filho aqui, né, Léo? Ninguém, nem até quando tá maduro ainda dá trabalho pra vir. É uma posição dessa o dia todo, não tem coluna que aguente não. Dói logo. É aqui uma academia de o cara viver bem também. Posso trabalhar com a cara no chão o dia todo. Perna, nem carro, nem coluna, nem nada, graças a Deus, meu pai. É justamente isso, colegas, que assistem a gente. Muita gente não sabe o que é isso aqui. Tem muita gente aqui que assiste o programa que nunca viu isso aqui. Tem muita gente aí que não tem culpa, que nasceu numa cidade grande e a profissão é lá dentro, não sabe nem o que é isso aqui. É justamente por isso que não se tinha diabetes, constipação, ou colesterol, nada dessas coisas existia. Depressão, né? Não. Que depressão? Tu já foi hoje na outra roça? Já fui. Já foi tirar leite de cabra? Já deu ração ali os cabos? Já fui lá em outra, quando tem outros animais. Lá perto da rua mesmo. Levanta bem cedo. Que hora tu levanta, Léo? 4h30, 4 horas, 5 horas. Todo dia. Deus me defenda. Esquenta os pinhachos. Se eu ficar deitado em cama, deixar o sol passar por cima de mim é mentira. Passa não. Passa não, que eu não deixo. Agora, Léo, você plantou aqui aleatório, não foi? Não fez carreira não, foi? Rapaz, sabe o que aconteceu? Aqui eu plantei a primeira semente. Comprei codó, não prestou. A semente não prestou, tá vendo como é que tá todos igual? Esse mais novo aí já é outra plantação. Ah, entendi. Entendeu? Foi plantei 2 vezes. Aí ficou doido. Ficou doido. Passei carreira aqui. Mas eu quero te dê. Fica mais ruim pra trabalhar, né? Não fica, mais acanhado, né? Pessoal, vocês acham que quem trabalha o dia todinho, de inverno a verão, na roça, com enxadeta ou com machado, fazendo uma coisa e outra, lutando com a carroça, pegando lenha, fazendo seca, que de manhã bem cedo até a boca da noite tem academia melhor do mundo não. Pode comer vidro, que queima o colesterol todinho que tem. E por que as pessoas hoje estão depressivas? As pessoas hoje estão vivendo uma vida cruel.
só dentro de casa, não tem um roteiro de vida movimentando seu corpo. Então é por isso que a perspectiva de vida hoje é a base de medicamento, de medicina, dando remédio para depressão, os meninos tudo cheio de munganga ruim. Ganância na vida da humanidade. É. Acabou com a vida do povo. O povo é um desespero. Aí quem tudo tem, nada leve, quem nada tem, nada deixa. Deixa nada. Tudo aí. Deixa tudo aí. E a qualidade de vida, tudo doido, tomando remédio para depressão. Ande aqui, filho. De frente. Mas é isso aí, eu tô aqui só dando um digitório aqui para mostrar para vocês como é que é a limpa de feijão no manual. Papai ele dava uma tarefa a cada um da gente, né? Escolhia uma tarefa para cada um dos filhos. Um eixo assim, se vire. Quando desocupar, tá livre para pegar o badog. Na minha geração, na minha idade, a idade de Nel já era diferente, né, Nel? Não tem negócio de tarefa, não? Não, trabalhava direto. Trabalhava até sexta-feira, o sábado de manhã, que era que estava pra gente. Às vezes trabalhava. Você já rapazinho, né? Já pagar um charuto. Aí tinha que pegar lenha dentro de casa, pegar água. 9 fios para criar. Meu compadre Jaime, não limpe seu ferrão, não vá com essa não vou por dinheiro nenhum. A mutuca me comeu vivo ali, né, compadre velho, né, compadre Nilza? É isso bem, a gente tá ali só mostrando como é que era o trabalho do dia, a gente dentro da rocinha com os pés no chão, né, porque tava com as botas, chegou do curral aí, meio mundo de gado, de cabra para tirar leite, aí já do jeito que tava pegou, mas a gente gostava de tirar a sandália, pisar nos pés na terra molhada para ficar com contato no chão, isso tem muita importância, né? Vamos continuar o papo, o papo tá bom, né? Senão a gente anoitece e a gente não termina a conversa aí, né? É, a rocinha boa danada, tá virado com os cabelos aí, né, compadre velho? Ô, compadre Jaime, pode arrumar quem limpar isso. Mano Zé Pinto, tá lá mais perto, não compensa não, viu, filho? Tá vendo aí, pessoal, o que eu sei fazer? Tá vendo o que eu sei fazer? E a gente não esquece. Se fosse a mutuca aqui, eu já tinha chegado lá na frente. Tá vendo que quem aprendeu na infância não esquece. Só é começar a fazer aqui. Com poucos dias tá treinado de novo. Pronto. E o corpo se adapta de novo. O corpo se adapta de novo, pronto. Acabou o tempo ruim. Esse é o feijão carioquinha. É o carioca e o preto também. De terra aqui, se der feijão, se der bonzinho, dá uns 3 ou 4 sacos, tá? Dá Rapaz, não. Não dá não. Dá não, né? Aqui pra dar muito, dá 2 sacos. É, 2 sacos. Que dá pra tu passar o ano tranquilo, né? É, mas eu tenho lá no outro rosto. Não, eu digo só aqui no caso. Tem outro pedaço ali. Ah não, o cara não tem como não, mesmo não dividindo com todo mundo, com feijão de planta, olha que juiz. Achou que não ia plantar mais, aí quando bate a chuva à vontade, né? Não tem como. Eu vou vir aqui fazer um vídeo, porque do jeito que o inverno tá funcionando, tá um inverno bom, não é um inverno frio, é muita chuva e é o inverno que bate uma trovoada de chuva, aí levanta de novo o sol, aí esquenta a plantação, sobe só bonito. Tá velho. Graças a Deus, tá? Pois é, meus amigos, aqui foi um bate-papo Manel, meu irmão, essa rocinha aqui que ele cuida, se desse mais umas duas, ele plantou esse feijão, o feijão deu errado, vocês veem uns pés maiores que outros, que a semente deu ruim, plantou de novo, né, Léo? Foi. Aí a gente tá aqui demonstrando como é que é a limpa do feijão, porque aí tem um pessoal que assiste a gente que não sabe o que é isso aqui não, tem gente que sabe, alguns amigos aí que assistem a gente, que veio da roça, estão hoje nas capitais, na cidade grande, mas sabe. Mas tem muita gente que não sabe, né? Chega no mercado, a senhora já comprou o feijão todo bonitinho, industrializado, mas sai daqui, boa, né? da mão do lavrador, e a mutuca tá virada é a gota aqui, Se não é Luiz Eduardo e Mato Grosso, como é que você tem da comida também? Mato Grosso do Sul. Aí a gente não planta, é uma riboeirazinha. Hoje não planta mais não, né, Léo? Hoje não planta mais não, eu plantava 5, 6 tarefas de feijão, de milho, que já plantei. Isso aqui tudo era mandioca, né, Léo? Tu lembra? Já, eu plantei aqui, ó, minha tarefa eu fiz 29 sacos de farinha.
em Iotaré. Pois é, pessoal, hoje não tem mais. Aqui mesmo, ó, nessa linha aqui. Ó. É, aqui. 29 sacos de farinha. É brincadeira? É. Aí Nel plantava, tinha 29 lá, quando tinha 20 ali, outro tinha 15 ali, então só aqui na da Goiabeira. Mandioca, tinha 3 carros de farinha que rodava 5 meses naquela época. Não tinha sossego. 5 meses, você só viu o cheiro da goma. Acabou as casas de farinha tudo. Acabou. Deus mudou o tempo. É. Quando a geração de Nel aqui abandonar, que vai chegar uma hora que vai... Tá acabando, né, Nel? Tá acabando e aí vai acabar essas coisas Eu aqui. tenho 3 filhos, não tem um que pisa os pés Vem não. numa roça. Vem não. Nem nunca. Não vem nunca. Nunca. É, já naquele tempo os pais iam levar você. Ah, de pequeno já. Nós temos a pior geração hoje de jovens para isso. Nem trabalho de roça pode quietar. Pode quietar. Pois é, meus amigos, é um bate-papo pra gente ir acompanhando aqui. Tem essa roça aqui, que é o primeiro vídeo. Tem a dele lá, Martilvano, que a gente já fizemos lá. E tem a de Zóia lá também, que a gente tá acompanhando. O milho já tá num pendão. A gente vai acompanhar o bate-papo aqui. Só pra gente não resistir pro pessoal que nos assiste a gente aí. Muito bem, valeu, Nel. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Siba! Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas pra laçar uma mulher. E depois prender de tudo seu coração. E depois calar a boca do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. E lhe dá fronteira. Eu vou captei daqui, ó. 2 bicudos aqui em cima da estaca, não tá nem aí pra mim. A gente chama, como é que chama ele, rapaz? É o bicudo meu aí, ó. Casalzinho, né? Tá aqui me reparando, tá ali coisa, sabe que eu não vou mexer com ele. Não, bicudinho? É, gente, isso aqui é danadinho. Isso aqui cava um buraco no chão, né? Se eu dar um zoom mais aqui pra ele, aí, ó. Tá na cabeça da estaca aqui, né? E resistir esse momento. E não tá nem aí, né? Ele tá admirando a plantação e é desse jeito mesmo, né, compadre? Muito bem, bicudinho de Jesus. Coisa bonita, meus amigos. Nosso sertão tá ficando maravilhado. É como eu tenho dito para vocês, as chuvas. É inverno, estamos no mês de inverno, mas ela tá dando, vamos dizer assim, passagem de trovoada, né? Aos tanques, gente. Em muitos lugares os tanques já encheram. Isso é muito bom, O nosso verde aí. E tá prometendo chover, pessoal, o calor. E a gente só resiste por isso, gente. Um prazer que a gente fica. Muito bem, pessoal. Vamos aqui de mais uma roça de feijão. Mostrar para vocês que nosso inverno tem tudo para ser um inverno rico, viu, pessoal? É isso aí, gente boa. Nosso sertão, nosso semiárido baiano. Rico, gente, na diversidade. E quando o Papai do Céu manda essa misericórdia, que é essa chuva, a coisa fica melhor ainda. Então, meus amigos, já estamos aqui em outra localidade e a gente já percebe aí outra roça de feijão, milho já bem crescidinho já, gente, com essa molhação, uma roça bastante grande essa aqui. Eu vou aqui seguindo e caminhando, mostrando para vocês. Que coisa boa. Tá aqui o nosso sertão, gente. O sertanejo tá plantando, pessoal. Tá plantando, apesar dos pesares, da dificuldade da roça. Mas, como eu lhe falei, isso é importante. As carreirinhas de milho aí, vocês estão vendo, né, gente? O feijão já ficando bonito, né? Chegando com uma posição de conforto, beleza? É isso aí, gente. Eu resisto só por gostar de ver nosso povo feliz. E a gente vê a prosperidade na terra. Depende do homem. Deus manda a chuva e o homem cuida, né? Tem que cuidar. Gente, vocês percebem aqui a altura desse feijão. E aqui, ó, o mesmo plantado no mesmo dia, o tamanho que tá isso aqui. Por que isso? Porque aqui teve uma coivara de fogo. Aqui foi queimado uma planta, uma ave, olha o toco aí.
E eles fazem, o agricultor ele corta todo dia porque ele queima. Aí a cinza ficou aqui. A cinza é um grande esterco, né? E fortalece a terra. Aí, ó, vocês estão vendo essa área que foi matada aí. A outra parte fica aí por conta da fortaleza da terra. Seguir aqui mais um pouquinho para a gente seguir aqui e mostrar para vocês que a roça é grande, viu, gente? Ainda tem agricultor trabalhando ainda, né? Ainda tem uma geração ainda trabalhando e a gente fica feliz porque não pode acabar não, pessoal. Porém aqui uma parte plantada mais cedo, talvez, eu não sei. Ou seja, um lugar mais forte, né? Aí, muito feijão, muito milho. Considerável aqui, somos grito. Só um registro para vocês. Que a nossa região tem bastante, gente, feijão ainda. Tem agricultor plantando, viu, pessoal? Enquanto tiver essa geração aí dos 50, dos 60, dos 40, ainda tem gente nessa parte. Mas quando essa geração quer estar aí, a gente não vamos ter mais essa plantação aqui, porque aqui é feita manualmente e a gente não está tendo jovem para fazer isso, né? Eles não têm muita culpa, foi criado nas escolas, as escolas não ensinam, as escolas todo mundo vai para a faculdade para pôr uma profissão, que a profissão não é essa. Isso aqui é coisa do matuto e é isso aí, né? E na vida... A vida é assim, mas a vida também, gente, não precisa você se iludir com muita coisa, porque aqui nada é nada, né? Nada é nada, tudo é tudo e nada é nada ao mesmo tempo. Tudo termina em nada, mas cada um vive daquilo que sabe fazer. Olha a roça de mandioca ali, se eu dar um zoom aqui. Olha essa roça de mandioca ali, ó. Eita, tá vendo aí, gente, a fartura aí, ó. Essa região aqui é a região do beiju, viu? Região do beiju aqui, se eu puxar mais um pouquinho. Aí, ó. Ave Maria. E agora começar o desmanche aí é farinha para não ter mais fim. Muito bem, a matéria feita aí com o padre Joel Araújo, edição domingo vendo a gente, com o Mário Vanusa chegou por cá, né, compadre? Zé João tá vendo a gente também, né, Zé João? Zé João não cantou hoje não, Zé João tá tratando dos dentes, né, Zé João? Não pode cantar hoje de jeito de forma nenhuma, né, compadre velho? Valeu, Joel Araújo, edição domingo vendo a gente, a terra de compadre Clena aí, de compadre Marcão velho, dos meninos do forró aí, né, compadre velho? Joel Araújo tá lá vendo, dizendo que Coité é uma terra boa, terra linda. Tem um bocado de gente feia aqui, viu, compadre? Tem um pessoal até bonito, mas tem outros feios também, né? Eu, por exemplo, graças a Deus, até o meu nome é bonito, né? Bonito. Aí é feio, eu conheço. Sai do problema, menininho do filho do Coscobeio, né, compadre? Deixa a gente se exaltar aqui, né, compadre Vanusa? Menino tira sarro, não tem nada não, a gente vai levar... Coité, cultura, comigo santa. Sim, compadre, muito bem, vamos adiantar. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Não, porque os velhos tá banando mais que os meninos, né, compadre? O padre Zacarias disse que o filho dele lá não limpa nem o quintal. Não tem quintal também, compadre. Tu mora em apartamento, como é que os meninos vão limpar o quintal? Essa conversa de compadre Jaime, outra conversa doida aí, para ele limpar um feijão lá. Não é compadre Helena, Chofé, vem na renda aí, Loura Santana, as coisas que eu, Jaime Pereira, vem, Lídia Santana, vem, Nossa Senhora. Não é compadre Vanusa? Compadre Vanusa, é o sertão da gente. O sertão da gente tá bonito. Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas pra amarrar uma mulher. Pois é, meus amigos, o papo acabou. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Liquigás, Centro, Conceição do Coité, Bahia. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, estou aqui em Juazeirinho, distrito, esse protesto aqui de forma pacífica. Estou aqui com o presidente da associação, nosso amigo Jorge. Ele vai falar um pouquinho a relevância que tem sobre esse protesto de hoje, sobre a BA aqui, essa estrada aqui, desejando ser pavimentação asfalto. Bom dia, Jorge.
Bom dia, Aninho. Prazer falar com você. E aí, Jorge, é um protesto pacífico, né, Jorge? Pacífico e ordeiro. E ordeiro. Graças a Deus, estamos aqui, Ninho, pra... Eu não quero ofender ninguém, mas tem que sensibilizar esse governo para que você não tenha uma qualidade, uma qualidade de uma estrada boa. Porque senão, Ninho, não vai acontecer nunca. Você faz um protesto desse, não vai acontecer nunca. Porque, infelizmente, as nossas autoridades aqui, às vezes, não meio esquecidas, né? Mas nós vamos na luta. Hoje é o pontapé inicial, mas vamos ter mais outras manifestações. Chamar a atenção dos dois deputados, do governador, né, Jorge? Com certeza. Eles são favorecidos, são eles. Eu vou dizer, hoje nós somos em uma estrada de passa mais de 100 carros por dia. Você pode ficar ali na prefeitura, se não passar, eu dou minha cara a tapa. Não é porque vai e volta, vai pra vir, parece uma formigueira. Já de sexta-feira, hoje já temos, você vê em onça, né? Aquela vaca. Escoamento do beiju, né? O beiju, que hoje o beiju é mundial, né? É. Exporta pro Brasil todo, fora do país. Fora do país. Então, uma maneira de a gente sensibilizar esse governo para ter uma estrada de qualidade, viu? Precisamos muito mesmo, precisamos muito. Século XXI já era para ter feito, né, Jorge? Não pode. Nós temos um século desse, se não for no Japão, outro lugar, país desenvolvido, todo lugar não tem mais, não vê chão, só tem estrada de asfáltica, né? Então, infelizmente, a Bahia ainda está nessa decadência. Vai melhorar, tem que melhorar um dia. O Coité recebeu a primeira remessa da vacina contra a dengue para o público-alvo de 10 a 14 anos. E a gente está aplicando essa vacina nas unidades de saúde do município. E só é necessário levar o cartão de vacina e o documento. Caso a pessoa for infectada com o vírus da dengue, é necessário aguardar 6 meses para iniciar a aplicação. A vacina é aplicada com intervalo de 3 meses, né, entre as doses, são 2 doses, e você pode procurar qualquer unidade de saúde mais próxima para levar o seu filho. Alô você do Coité Cultura, estou aqui na região de Buerarema, visitando a Barraca da Confiança. Barraca da Confiança. Pegue e pague. Também tem de tudo, tem de tudo. A velha Barraca da Confiança. Hoje em dia, como o dinheiro é mais difícil, tem até Wi-Fi disponível. Plantinhas. Aí já tem os preços, banana, ó, Wi-Fi, Pix. Aqui é onde bota o dinheiro. Olha, cheio de dinheiro, mentira. Senão alguém vem, sorria, Deus está... muito massa. E essa foi a minha passagem aqui na Barraca da Confiança, cidade de Buerarema, Bahia. Legal, gostei. Acho que eu já vi até na... Vou levar um litro de mel de cacau. Experimentar. Valeu, compadre Zacarias, obrigado pelo vídeo aí, Zacarias. Zacarias, eu vi uma reportagem, não sei qual é, se é na Colômbia, não sei, não é Colômbia não, é aí na Ásia, né, no país da Ásia aí, e ninguém rouba não, viu, o comércio é quase todos assim, viu, a maioria dos comércios, 90% dos comércios é aleatório aí, um negócio de confiança, o cara não põe não, o cara não rouba não, se roubar, o Brasil... Você bota cadeado, cachorro, câmera eletrônica, caixa eletrônica, bota segurança, o próprio segurança lhe rouba. Né? Não tem futuro, não tem para onde correr, né, compadre? É esse mesmo, nós estamos num mundo diferente, né? O que foi, compadre? Você está chupando o quê? Você está nessa boca vermelha? O que eu deixei na mesa? Mãe, a senhora tá chupando isso aí, mãe. Mãinha, um furunca. O que eu deixei na mesa? Mãe, a senhora tá chupando isso aí, mãe. E o que tem, Godinho? Mãe, é cereja, mãe. O que é que tem, Godinho? O que é que tem, Godinho? E cereja, que negócio é esse? Danada aí. Por que tem cereja? Mãe, a senhora tá chupando cereja, mãe. E a filha de cereja chupa cereja. Meu Deus, a senhora sabe, mãe, o que é essa fruta, mãe. Não sei não. Você não trouxe pra mim, eu tava chupando cereja.
Mãe, ela é venenosa, mãe. Nossa senhora. E pra quê? Tá sério, Ô, mãe, eu trouxe pra senhora onde? Tu puxaste pra casa, sabe que eu ia chupar. Oxe, Bem docinho. por que a senhora não pergunta? Ai, ai. Pau nesse menino, Ai, filho do meio do mundo, quer me matar. Feliz do meio do mundo. Mata o cara. Ai, que tá sério. Ô, mãe, que manda só chupar cereja, Eu mãe. vi ali, eu fui chupar pra ver o que era. Essa fruta é venenosa. Minha nossa senhora. Assim eu morri. Cadê a língua? Cadê a língua? Tá ficando já vermelha. Rapaz, se eu ficar intoxicada aqui, me morrer que vai ver. Tá ficando. Não vai ver, tudo diferente. Cadê? Olha a língua como já tá ficando Rapaz, diferente. que fica. Tá ficando diferente, viu? Ai, meu Deus, mãe. Ai, não lembro, não. Se eu quero me matar, você vai ver. Ai, não, tá ficando diferente, mãe. Seu triste. Da cor da cereja, mãe. Rapaz, Cadê? rapaz. Cadê? Cadê a língua? Ai, meu Deus, mãe. E agora, hein? Não foi eu que queria. Eu falei que queria. Não foi tu que puxaste pra mim, gota séria. E agora fazer o quê, mãe? Eu vou tomar um copo de leite pra ver. Que corta. Toma, corra logo, né, para Dadal? Tome logo um copo de leite. Não demora, não. Pra senhora não intoxicar todinho, né, compadre Alberto? É, né? Um copo de leite, né, compadre? Givanilto Lopes tá vendo a gente aí. Que pai Givanilto Lopes tá vendo a gente aí. Obrigado pela audiência, né? O Cotia Cultura tá aí mostrando a vocês a região da gente, como é que tá, né? Eu achei os meninos aqui muito parecidos com os cantores famosos aqui. Mandaram pra mim o vídeo aqui, viu? Givanilto Lopes. Quem é esses meninos? Devolva todas as minhas coisas porque não lhe servem. Ô, música boa dos infernos, velho. Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar. À noite vou bater na porta com toda tristeza. Você vai rever a quem não consegue amar. Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto, cansado por esta saudade que me fez sentir. Ainda quero lhe pedir com muita esperança, junto com as coisas, quero por lembrança o beijo do adeus pra depois sumir. Mas não, João Mineiro, Marciano, João Mineiro e Luciano aí, né? Marciano foi embora, né? Saiu da dupla, já não tá mais entre nós, né? Fez grande sucesso, né, compadre, velho? É, a cereja, a mulher tomou a cereja, se lascou, assim, foi, compadre? Ai, eu vou cantar esse shotzinho. Pense no moído danado. O olho da rua não enxerga a gente, casa de botão não se vê cozinha, serrote corta pau e não escova os dentes, e a serra pelada não usa calcinha, da balascada não segura prego, o orgulho do mundo não se vê o fim, o hospital de louco não interna cego, o peixe se não for preto não é surubim, o hospital de louco não interna cego, e se o peixe não for preto não é surubim. Ixi, pense chofer de fogão não tira a carteira, cobra verde nunca vai amadurecer, juiz de direito não fala besteira, e um bode cheiroso ainda vai nascer. Igreja é uma casa, mas só mora santo, cachorro nunca gosta de maracujá, cachaceiro cai e não escolhe o canto, se não gostou do shot que vai se danar. Cachaceiro cai e não escolhe o canto, se não gostou do canto que vai se danar. Oh, oh, oh. É mesmo assim, né? O olho da rua não enxerga a gente, casa de botão não se vê cozinha, serrote corta pau e não escova os dentes, e a serra pelada não usa calcinha, a tabela lascada não segura prego, o orgulho do mundo não se vê o fim, o hospital de louco não interna cego, peixe no preto, surubim, o hospital de louco não interna cego, e se o peixe não for preto não é surubim. Nil Santana, pense no forrozinho bom, chofer de fogão não tira a carteira, cobra verde nunca vai amadurecer, juiz de direito não fala besteira, e um bode cheiroso ainda vai nascer. Igreja é uma casa, mas só mora santo, cachorro nunca gosta de maracujá, o bebo cai e não escolhe o canto, se não gostou do shot que vai se danar. Cachaceiro cai e não escolhe o canto, se não gostou do
vai se danar. Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de me ver. Sentirá meus lábios beijando os seus em todas as taças que você beber. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não... Não beba, mas hoje eu tomo uma, não tem futuro. Ele não vai, não. Sim, vem a beijo. Vem a besta é sua mãe, filho de rapariga. Josimar Mota tá vendo a gente, respeite os mais velhos, né? O nome é bonito, gostei, Josimar Mota. É, Aí é feio, eu conheço. menino, fique na sua, por Nossa Senhora, deixa as coisas quietas como tá, né? Diga ele que venha-se embora que o jegue dele se soltou. Não é comigo não. Eu Pode não... dizer, vai Dá, menino. Toca gaiteiro. Como tá o coração? No mesmo lugar de Igual sempre. leitão que mama na terceira teta. É, compadre, é assim mesmo. Deixa pra Boa lá. noite, indo bucha grande. O que é que tem, filho? Só tem barriga grande aí. Buchudo tem demais. Namorando. Sim, Tô namorando sério. certo. Coisa certa. Sim. Uma morena linda, bonita, maravilhosa. Sim. Especial. Vale a pena lembrar que não é só pra namorar, não. Furufá. Ah, tá certo. Respeita. Responsável. Faz parte do casamento. Nada disso. Faz parte do casamento. Dar uma moça pros casar. Furufá, faz parte. É, Não tenho medo de nada. é dois. É eu e você, é dois caras doidos, viu, meu cara, velho? Eu também não tenho medo de nada. Você é tirado a chumbo grosso, mas eu sou chumbo quente. Não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo, né? A verdade é essa. Sim, Eu não tenho medo de nada. eu também não tenho. Como é que vai fazer se os dois não têm medo? O pau quebra. A verdade é essa. Sim. Se for você um menino direito, Menino A, se o rato é velho, filho. um menino educado, de família direita, a sua Minha família não é nem daqui, você não conhece minha família, mãe? mãe é a mãe exemplar, Hoje, mamãe tá lá no Rio Grande do Sul, velho. católica. Sim, quem lhe disse que mamãe vai em igreja? Quem lhe falou? Você tá trocando aqui cachorro por lebre. E você fica numa molequeira dessa aí? Não, eu tô vivendo das cuidas dos coisas, né, o pessoal? Isso é com cara de bicho, é? Mil. O que for que teve, só tá trocando com o marido, só tá entrando em conversa alheia. Fazendo sua sacanagem. Respeitar. É, se a respeito também, viu? Não é assim também não. Tu é filho de família direita e de honestidade. Não é filho de vagabunda, não. O que é que teve que a senhora tá se metendo na conversa dos mais velhos? Tamanho aqui pra resolver esse problema. Resolva, que ninguém tem culpa de botar ele e negócio do foto do pinto, não. Que eu vou levar pra juíza. Tu é doido, comadre, não faça isso não, que vai levar ele pra juíza, você é doido. Deixa a vida dele. Eu sou mãe estando doente. Né, então vá procurar uma farmácia de Clério Ferreira da Silva. Minha pressão alta
Vi na hora de eu morrer por causa dessas misérias? Que é culpado, comadre. Só tá trocando as bolas aí com coisa que não tem nada a ver, viu? Vai botar retrato teu, desgraçado. Sim, comadre. A véia tá retada. A véia tá retada e de que é que tem a véia retada? Duas véias retadas. Se amanhã tiver qualquer coisa que for pro médico... Sim, você vai comprar o remédio da farmácia e diz, não, ela morre. A responsabilidade é Ela morre, você não sabe nem o que você tá falando, viu? Eu sou o primo carnal do Lampião. sua, viu? Viu? Pode te contar aí que o bicho vai pegar pro teu lado. Você quem vai deixar sua mãe morrer amiga, não dê remédio, ela dê fantó, viu? Tu me compara como um diabo daquele quinto, E foi eu não, você tá trocando aí os gatos por lebre. ela tá virando na desgraça aqui, ó. É. Tá tanto tremendo aqui, eu vou até levar pro médico. Leve, porque se Oi, morrer... esse indivíduo Hum. vai se... Negócio é sério, né, pai? Negócio é sério. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim mesmo. Deus é mais. Deus é mais. Deus tá fora de lambança, né, pai? Deus tá fora dessas pataquaras desse povo aí, cheio de munganga, né? O mundo velho cheio de coisa. Ele não sabe o que se fala mais, esse povo. Compadrinho, Oi. aqui é Braia. Manda um alô aí pra mim. Alô pra Braia. Não falem o nome dela perto de mim. Sim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando, enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por mim. Se aquele que me condena tivesse agora. A alegria do mundo é cachaça mesmo. Não adianta ninguém falar que não é, porque é. Ela quem dá alegria mesmo aos os matutinhos, né? Aquele povo que gosta de mais uma coisinha, diversãozinha, é cachaça. Ninguém me vem dizer que não é, que é. Ela quem dá o grau, né? Quem dá o grau é ela, né, compadre velho? É, quem dá o grau é a pitucirina, né? O cara não quer beber no meu. Agora, quem dá o grau a ela é. Olha, isso aqui tá muito bom. Hi-Tech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hi-Tech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Responsáveis Kiel e Gel. Telefone 3262-2092. Zap 99164-4982. Quem tem uma viola só chora se quiser. São se escola pra lançar uma mulher. Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração. E depois calar a boca do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. Menina faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já molhou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado. Menina faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já roubou o meu olhar. E agora quero ser seu namorado.
tapeia, dá conselho a vizinho que se intriga, proibir cachaceiro, caçar briga, que brigar sem razão é coisa feia. Botar broca e plantar em terra alheia, pagar meia de milho e de feijão, ver bicudo acabando o algodão e não chorar pela safra que perdeu. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Gravamos também essa música aqui. Vou me dar inteiro pra essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar, quero ser pranto se ela chorar, vou ser o motivo da sua ilusão. Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão, vou ser o consolo da sua tristeza. Quero ser a vida do seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Oh, Mauri. Vou pagar o preço se a vida cobrar, para conservar este amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos e felicidade. Se acaso a sorte vir nos separar, vão ficar as marcas do amor esculpidas. Morrerás por mim aonde estiver, morrerei por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante, amiga desse meu viver. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Boité. Tem tudo para o serralheiro com o melhor preço da região. WhatsApp 75983568263. Contorno Materiais e Construção, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária. Elias, Rosana e funcionários agradecem a preferência. Os meus olhos brilhantes, visitantes a voar. Na escuridão dos homens, noite clara chegará. Alegria, liberdade, com certeza haverá. Vida, bebida, milharada na bandeira, vinho roda a bandeira na palma da minha mão. Viva Maria, bonita de Lampião, que do mundo foi o rei, majestade, capitão. Lampião, flecha de fogo, o risco dos heróis do sertão. Contra a fome que sufoca, que oprime a multidão. Braço forte, mão armada, quem não tem vez a razão. E canta o povo, o velho e o novo, feito pano de heróis, aqui para em procissão.
Esse Amado Batista, chip novo, já fez gente beber cachaça demais da conta, não já, compadre, velho, né, compadre, velho? Ô, compadre Ares, velho, Ares, filho do Coscobeu. Padre Ares mandou uns vídeos pra mim aí, não deu pra ver ainda não, viu? Deixa eu desligar a rádio aqui, quando tá na hora a rádio cascar fora, né? Lembrando a vocês que nós só vamos estar aqui agora segunda, né? Se Deus quiser, no mesmo horário, né? E amanhã a gente tem um forró pra gente fazer amanhã, se Deus quiser, se tudo der tudo certo, a gente vai tentar filmar lá um cadinho do forró dos meninos lá, os professores, o pessoal o pessoal do coisa da vida, né? O pessoal da educação aqui do município para fazer um forró lá na chácara Ventania. E aí a gente vai fazer o forró lá, né? A gente vai tentar registrar para começar já a mostrar aí as festas juninas, né? Não é comigo não. E a gente, em Amado Batista, fez a gente beber muita cachaça. Sentir a felicidade de esquecer o que você me fez. Meus braços te esperam. Eita, saudade, né? Saudade. Agora, com o padre Vicente velho sumiu, a família preocupada com o Vicente. Vicente desapareceu, recebeu aqui a sua aposentadoria com medo do governo, com medo novo, o resto tá dele. Ele disse o quê? Antes que coma aí, né, Jorge? Antes que o governo coma o resto da aposentadoria dele, ele pegou, se ele lascou-se, pegou um coletivo que foi parado em Aracaju. Vivalda, olha aí, eu sou José, minha filha. Saiu na quinta-feira passada para receber a aposentadoria. E está desaparecido, minha filha. A família está desesperada, preocupada com o diabo desse velho. Onde acha que ele está? Olha para isso. Olha, mulher. Deixaram lá na porta da igreja um aviso para quem soubesse dele, para avisar para a família. Olha onde ele está aqui, olha. Cuidado dessas... Olha, Pet. Que situação desse velho descarado, mas... Gastando a aposentadoria com essas meninas modernas com essa safadeza. Olha para essa outra. Crê em Deus, pai, diabo. Olha. Que desculpa, olha, misericórdia de Jesus Cristo. Olha essa safadeza, Vivalda. Repara só para esse velho descarado. Vivalda. Fazer parto de vaca no terreiro, botar marcha em passada de cavalo, acertar o relógio pelo galo, saber tipo de flores pelo cheiro, dançar baile na luz do candeeiro, paquerando uma filha do patrão, segurar a jararaca com a mão e curar uma reis que ela mordeu. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Acabou, foi, compadre? Acabou o sertão aí, o circuito. Aí, eu sou José, minha filha. Não, saiu na quinta-feira passada para... Deixa seu José curtir a vida dele pra lá, né, rapaz? Se Deus quiser, a gente vai aumentar o microfone. Com o pai Jaime, veja o que está acontecendo no seu celular aí, porque aqui está topado o volume, viu? E aqui tem gente dizendo que o volume do meu microfone está um pouco alto. Tem que ver aí se não tem alguma resolução aí nos gráficos do seu celular, porque está topado aqui, viu, compadre Jaime? Deixa eu ver aqui, compadre Jaime. Deixa eu ver aqui no meu celular. Deixa eu ouvir aqui um cadinho aqui. Compadre. Eu estou ouvindo aqui. Não, eu vou ver, mas de todo jeito, a gente sempre tem que agradecer aí quem tá aí nos prestigiando, né? Vamos fechar? Bicho mimado? Não, bicho mimado um aço. Chip novo. Qualquer coisa, para vocês que a gente volta segunda-feira, se Deus der o direito a gente, viu, pessoal? Um bom final de semana para todos. Deus abençoe a todos vocês. São 19 horas e 30 minutos na capital paulista do Brasil. Tchau. Qualquer dia, pra gente ajudar